Ei, minhas bagacinhas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje nós vamos falar sobre essa grande diversidade paisagística que nós temos aqui no Brasil. Nós vamos chamar inicialmente de biomas e a gente vai entender o que é então o que são esses biomas. Nessa primeira parte, nós vamos estudar três biomas: o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. Então, todo mundo abrindo o livro na página 220, é o capítulo 5. O nosso país apresenta uma grande variedade de biomas. Essa biodiversidade se deve à extensão territorial do nosso país e à nossa localização geográfica. Então, o nosso território ele se estende por toda a zona tropical até a região de transição subtropical, que fica na região sul do Brasil. Lembra que eu falei com vocês um dia que o nosso país é de proporções continentais? O que isso quer dizer? Ele é tão grande quanto até alguns continentes, ele é muito grande. Então vai ter uma variação paisagística muito grande também. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. E por que a gente tem que estudar os biomas brasileiros? Bem, para conhecer a biodiversidade do nosso país. É importante porque ajuda a compreender os processos de ocupação do nosso território e, claro, a sua exploração econômica por nós, seres humanos, além de possibilitar a intervenção em ações que podem ameaçar e destruir a paisagem natural. E se isso acontecer, o principal elemento que vai ser afetado é a nossa sociedade. Por essa razão, quando estudamos os biomas brasileiros, a gente busca compreender a formação natural e destacar os usos desses espaços pela sociedade, já que a paisagem se constrói pelo conjunto de elementos que ali estão, tanto naturais quanto antrópicos, como a gente já discutiu nas aulas anteriores. Os biomas brasileiros eles sofrem uma grande transformação da nossa ação, a ação nossa, do ser humano. Alguns deles podem deixar de existir em muito pouco tempo. Outros enfrentam um processo que é um pouco mais acelerado de devastação, o que provoca a devastação do meio ambiente, a extinção de algumas espécies e a médio e longo prazo isso vai desfavorecer a nossa sociedade. E isso tudo se dá graças à ocupação humana no território. Então, bora começar. Nós vamos começar com o cerrado. Nessa imagem, vocês estão vendo qual a área que o cerrado ocupa. Então, a gente está vendo o estado do Maranhão, do Piauí, da Bahia, aqui do nosso estado de Minas Gerais, todo o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e o estado de Tocantins. O estado de Tocantins, olha só, ele e o estado de Goiás é quase todo só de cerrado. O cerrado é um bioma muito bonito. Ele é um bioma brasileiro que tem 2.360.448 quilômetros quadrados. Olha como ele é grande. Ocupa 22% de todo o território brasileiro. E ele tem uma hidrografia muito interessante. A hidrografia, a gente já aprendeu, é o estudo das águas. Os rios que nascem no Cerrado, eles vão abastecer as três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, sendo elas a Bacia Amazônica, a Bacia do Rio São Francisco e a Bacia do Rio do Prata. Então ele é um bioma muito importante. Ele é um grande divisor de águas. Ele vai abrigar as nascentes de alguns dos principais rios que alimentam essas bacias hidrográficas que eu citei para vocês, como é o caso da bacia do Rio São Francisco, do Rio Paraíba e as principais fontes de água da Caatinga. No Cerrado nascem o Rio Paraguai, o Rio Paraná, as principais redes fluviais que desaguam na bacia do Rio Prata, além dos principais bacias do Araguaia e Tocantins, que fica lá do Baixo Xingu, na região norte do Brasil, que pertencem ao bioma amazônico no caso. Por essa característica, o Cerrado é chamado de berçário dos rios, porque muitos rios importantes nascem lá. Boa parte das águas que correm no rio dessas bacias hidrográficas tem origem no Cerrado. 94% da bacia do Rio São Francisco e 71% das bacias do Rio Paraguai, do Paraguai Paraná, desculpa, e do Rio Araguaia Tocantins. E vamos entender um pouquinho o que ameaça tanto o Cerrado. Pois muito bem, primeiro a gente tem que entender a exploração econômica que acontece no Cerrado. Ele sofre com a imensa ocupação dessas explorações econômicas, principalmente para a produção agrícola. Atualmente, 60% da produção de oleaginosas, o que é isso?
Soja, sorgo, girassol, vem das culturas dessa região, lá do Cerrado. São 139 milhões de hectares só de soja, sorgo, girassol, milho plantado. Além da agricultura, nós temos outro problema, que é a pecuária, que ela acaba causando grandes desastres, porque 55% de toda a carne bovina produzida aqui no nosso país vem das pastagens do Cerrado. E para eu ter pastagem, eu vou ter que cortar a mata para fazer pasto. Atualmente, essas atividades são as principais ameaças dessa unidade de conservação. Falando em ameaça, o Cerrado abriga uma enorme biodiversidade. Parte dela se encontra, então, ameaçada por essas nossas atividades. O crescimento urbano, o avanço das fronteiras agrícolas e as atividades de mineração, elas ameaçam muito o nosso ecossistema. Falando em nosso ecossistema, então vamos estudar o ecossistema aqui de casa. Vamos estudar a Mata Atlântica, o nosso mesmo, que nós estamos dentro da Mata Atlântica. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava 1.110.182 quilômetros quadrados, muito grande, né? Ela se estendia por quase todo o litoral do nosso país, desde lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e adentrava dentro do território nas regiões sudeste, na região sul. Porém, hoje só tem 8,5%, menos de 10% da sua mata original. A Mata Atlântica é um dos biomas com a maior biodiversidade do planeta. A gente tem aproximadamente 55% das espécies de árvores e 40% das que não são árvores, que são plantas um pouco menores, que são endêmicas. O que é uma planta endêmica? No vocabulário do livro de vocês diz o seguinte, que é restrito a determinada região geográfica, que só existe naquele lugar. Então, uma planta ou um animal endêmico é que ele só tem ali. E como que foi acabando tanto? Pelo seguinte, pelo processo de ocupação da Mata Atlântica. Por se localizar na região litorânea, no nosso território, a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a sofrer com as consequências do processo da ocupação na época da colonização. Já nas primeiras décadas, para vocês terem uma ideia da exploração portuguesa, teve uma das suas espécies vegetais praticamente extinta pela extração predatória. E é graças a essa espécie que o nosso país tem esse nome, que é a árvore do pau-brasil. Mas além do pau-brasil, outras espécies também foram muito exploradas, que quase chegaram ao ponto de desaparecer, como é o caso do jacarandá, da peroba, do araribá, dentre outras espécies. Nesse mapinha, vocês estão vendo como era a área de abrangência da Mata Atlântica. Ainda é considerado como parte do bioma, mas nos próximos mapas a gente vai assustar um pouquinho, vocês vão ver. E para a gente entender isso, nós vamos falar um pouquinho sobre exploração econômica da Mata Atlântica. Como eu disse para vocês, começou lá no período da colonização. A Mata Atlântica ainda hoje é explorada economicamente. Há mais de 5 séculos que acontece essa exploração, por atividades extrativistas, pela agricultura, pela indústria, o aumento das cidades. Mas a gente pode destacar também o turismo como uma atividade econômica na nossa região, principalmente dentro da Mata Atlântica. Quais são as ameaças? Mesmo restando menos de 10% da sua área original, a Mata Atlântica ainda é ameaçada por atividades que são muito predatórias, que podem acabar com elas, como é o caso da extração de madeira, a pesca predatória, o comércio ilegal de espécies de animais e as monoculturas de cana-de-açúcar, do café, do eucalipto. Todas essas culturas são legais, é bom, né? Porque está ajudando no nosso consumo. Mas o problema é que a gente consome muito e a gente desperdiça muito. Quando a gente desperdiça, meninos, uma folha de papel, vamos pensar um pouquinho. O que eu preciso para eu ter uma folha de papel? Bem, eu preciso de um caderno. Se eu estou usando muita folha de papel e eu usando desnecessariamente, eu vou ter que comprar outro caderno. A empresa que faz a papelaria vai ter que comprar da empresa que faz o caderno. Essa empresa, o que ela faz? Ela precisa da fábrica de celulose. A celulose, ela é um produto que é extraído da madeira, principalmente do pinus e do eucalipto papel. Olha o nome da planta, eucalipto papel. Então, quanto mais a gente desperdiçar, não só papel, um monte de coisa, quanto mais a gente desperdiçar, mais vai ter que plantar esse tipo de cultura, mais eu vou ter
que cortar a floresta, e isso vai tirar a casa dos animais, vai tirar o equilíbrio ambiental, porque a gente não está preocupado só, claro que a gente está preocupado com os animais, só que o grande problema são as catástrofes ambientais, porque o nosso clima está mudando muito. Olha esses dias em Carangola, esfriou, por mais que esteja na época de começar a ficar uma temperatura mais amena, está sendo muito brusco, as temperaturas estão muito loucas, estão muito descontroladas. Olha um monte de desastre ambiental que acontece. Tudo isso se dá graças às nossas ações, que nem sempre são responsáveis. Eu não disse para vocês que a gente ia assustar com os mapas? O primeiro mapa era o tamanho da Mata Atlântica antes da exploração, há 500 anos atrás. E o que a gente está vendo do lado é atualmente como a Mata Atlântica está. Olha que pouquinho que tem ainda de mata preservada. E o terceiro bioma que nós vamos estudar hoje é a Caatinga. Mas calma, não estou falando que vocês estão sem banho não, tá? É Caatinga, com dois As. Caatinga quer dizer Mata Branca. Por que tem esse nome? Porque o tronco das árvores é bem sequinho e bem grosso, porque as raízes são muito profundas. Então toda a água que a planta consegue reter, guardar para ela cria uma casca bem grossa para não evaporar essa água e ela poder sobreviver mais tempo. O bioma da Caatinga se localiza predominantemente na região nordeste do nosso país, em grande parte. Ocupa uma área de 844.453 km², bem grande, né? Se estende nos estados do Ceará, da Bahia, do Alagoas, do Maranhão, da Paraíba, do Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Norte, Sergipe e no extremo norte aqui do nosso estado de Minas Gerais. A vegetação da caatinga apresenta galhos retorcidos, como eu disse para vocês, e as raízes são bem profundas para poder pegar as camadas mais úmidas do solo. As árvores são espinhosas. Esse é um dos motivos dos sertanejos andarem bem paramentados com roupas de couro, com chapéu, para evitar se arranhar. As atividades econômicas que se destacam no interior são as principais responsáveis pela devastação do sistema, como a gente vai ver a seguir. Apesar de dentro dessa região ela ser conhecida como seca, não esqueçam de dar uma olhada no livro de vocês, que tem várias imagens legais para vocês verem sobre todos esses três biomas que nós estamos trabalhando hoje. A Caatinga tem rios bem importantes. Sobre essa hidrografia, por estar numa região semiárida, quase um deserto, o bioma da Caatinga é banhado por muitos rios intermitentes. O que isso quer dizer? São rios temporários, que secam no período que não tem muita chuva. Em algumas regiões, esse período pode durar até alguns anos. Então, esses rios, eles aparecem, a gente está aqui tão feliz, né, acostumado com o rio Carangola passando todos os dias aqui dentro da cidade. Lá, esses rios intermitentes são rios que eles só aparecem quando chove. Se não chover, eles não aparecem. Isso pode durar alguns anos. Os rios permanentes que banham a Caatinga não nascem nesse bioma. Um rio permanente é igual o nosso aqui. Ele não seca, ele sempre está ali. Pode até ficar um pouquinho fraquinho, mas ele volta. No caso, nós temos o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais, e percorre grande extensão do semiárido nordestino, levando água para aquele povo. A exploração econômica da Caatinga vai estar bem relacionada aos rios. Ela é essencial para a vida da maioria da população do sertão nordestino, que é uma área que ocorre dentro desse bioma. A madeira que é retirada da vegetação é uma das principais fontes de energia, 30% mais ou menos do total. As plantas da caatinga, principalmente as oleaginosas, aquelas que produzem óleo, são muito usadas pelas indústrias farmacêuticas e químicas para poder fazer remédio. No entanto, uma das atividades mais promissoras da caatinga é a produção de frutas ao longo do Rio São Francisco. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo. E nas partes onde consegue fazer irrigação com o Rio São Francisco, eles produzem frutas que termina de colher, coloca no avião e já manda para a Europa para poder vender lá. Para vocês terem uma noção da importância da água para aquele povo, principalmente em um lugar que é semiárido, é quase um deserto. E quais são as ameaças para esse bioma? Assim como todos os biomas do Brasil, a caatinga sofre com a ameaça do desmatamento. Porém,
Para esse bioma, a situação é ainda mais grave. Por quê? Pois a retirada da vegetação, que é originária, sem o manejo do solo. Vamos lembrar que não tem água, é muito pouca água. Em uma região que a gente vai chamar então de semiárida, que é quase um deserto, isso vai acelerar o processo de desertificação. A desertificação é quando ela ocorre, não tem como a gente recuperar o solo mais, vira deserto. A retirada da madeira para a produção de carvão vegetal, por exemplo, que será usado em fábricas siderúrgicas, ela é responsável por cerca de 45%. Olha só, é muita coisa da devastação daquele bioma. A falta de cobertura vegetal provoca a extinção de muitas espécies, tanto da fauna quanto da flora, e também a degradação do solo, o que vai fazer com que não consiga se regenerar. Nesse momento, não é preciso muito a gente pensar mas aí vai acabar com o carvão deles. Nós temos que buscar novas formas para poder produzir energia e não deteriorar o meio ambiente. Aqui a gente está vendo uma carvoaria em uma atividade desenvolvida naquela região da Caatinga. Vamos exercitar um pouquinho. Eu quero que vocês façam a atividade da página 248. Só o número 1, a letra A e a letra B. Leiam o poema para vocês poderem responder. E claro, lembra um pouquinho de tudo que a gente conversou hoje, tá bom? A data de entrega vai ser no dia 6 de maio até meio-dia e 20, combinado? Meus queridos, por hoje é isso. Um monte de beijo no coração de vocês, todo mundo se cuidando, todo mundo bem. E lembrando, toda e qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim, tá bom? Beijo para todo mundo e até semana que vem.